Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, um fim de semana em que nós tivemos a estreia de Branca de Neve e também de The Autonights, que é o novo filme em que o Robert De Niro faz não apenas um papel de destaque, ele faz dois papéis e de alguma maneira alguém acreditou dentro da Warner quando deu o ok para financiar esse filme que isso seria a diferença, né? Que o Robert De Niro interpretando os dois principais papéis acabaria causando um resgate, digamos assim, simbólico do gênero máfia no cinema, o que não acontece, né? O longa tem vários problemas, eu comentei na minha crítica, então vamos conversar sobre esses dois casos a partir de agora. Primeiro, o de Branca de Neve, ele é o mais impressionante, porque é um fracasso que ele vai entrar para a história da própria Disney, e se a gente pegar grandes bombas na Disney no que diz respeito à bilheteria, né, fracassos de bilheteria, o termo box office bomb, eu me lembro muito que lá em 2019, com Dumbo, existiu toda uma problematização que acabou afetando uma tradição, né, desses remakes de live action, que acabou, por exemplo, prejudicando bastante Pinóquio, do Robert Zemeckis. Então o próprio Robert Zemeckis dizia em entrevistas que depois de Dumbo a Disney acabou tomando uma outra estratégia para live actions, que era uma estratégia que seria mais conservadora no que diz respeito à repercussão de bilheteria e que dependendo do projeto eles não estariam dispostos a gastar tanto dinheiro como gastaram com Dumbo, com um resultado muito negativo. Então veja, Dumbo, que teve um investimento na casa de 170 milhões, se eu não me engano, 170 milhões de dólares na época, arrecadou 353 milhões nos cinemas. E em 2019, isso aqui era um número horroroso. Jamais se imaginava que a Disney conseguiria tão pouco resultado com Dumbo, e aí Dumbo acaba mudando tudo. 2025 vem Branca de Neve aí para baixar muito esse parâmetro. Branca de Neve tem uma estreia nos Estados Unidos que é baixíssima, de 43 milhões de dólares. No mercado internacional, eu diria que é pior ainda. 44 milhões de dólares. E eu tô mencionando, pessoal, desde o pós-pandemia, como a indústria de cinema hoje em dia ela não conseguiu lidar com projeções de bilheteria, porque todas as projeções de bilheteria nos Estados Unidos davam para uma estreia na casa de 65 a 70 milhões de dólares. O que era estranho, porque não existia uma repercussão, estreia internacional acima dos 70 milhões de dólares, um filme que teria, no mínimo, uma abertura de 150 milhões de dólares quando consegue 87 apenas. Daí eu fui pesquisar, né, para ver como que essas empresas que trabalham hoje em dia com projeção de bilheteria, como que eles acabam fazendo essa projeção, porque aí sim, quando começa a pré-venda dos ingressos de Branca de Neve nos Estados Unidos, já se sabia que o longa ele não teria uma boa bilheteria. E essas empresas elas acabam medindo índices, pegando índices de visualizações de conteúdo nas redes sociais, seja para trailer, seja para cortes, em qualquer que seja a plataforma, e eles não fazem uma análise bruta desses dados, porque eles dizem que eles não podem colocar qualquer tipo de juízo de valor, ou seja, se existia números altos quanto ao trailer de Branca de Neve, eles colocaram isso como positivo. E aí praticamente dobraram uma projeção, né, de que todo view em torno do filme é positivo e gera repercussão e que a pessoa vai para o cinema assistir, eles colocam isso como algo que encaminharia ali para uma estreia de 70 milhões só nos Estados Unidos, o que a gente sabe que não aconteceu, né? Quando começa, repito, a pré-venda que se tinha completa noção de que o longa ele não despertava todo esse interesse. Eu estava dando também uma olhada nas medições do CinemaScore e do PostTrack. CinemaScore B positivo. B positivo, eu sempre digo, né, você tem que levar em conta como você analisa esse índice. CinemaScore e PostTrack também ouvem as crianças, não são só os adultos que participam dessas medições. Então, live actions da Disney nessa era, né, dos remakes dos clássicos, nenhum nunca tinha tirado uma nota menor de que A negativo. B positivo de Branca de Neve se torna a pior nota do CinemaScore para essa onda de filmes da Disney. E no PostTrack os números são mais impressionantes, porque apontam, né, crianças abaixo de 12 anos uma nota melhor, só que para os adultos 2 estrelas, entre 2 estrelas e 2 estrelas e meia de 5, o que é um índice muito baixo, e o percentual de aprovação do filme
37% de recomendação para assistir no cinema, também é muito baixo, muito, muito baixo. Esse filme aqui, na semana 2, ele vai ter uma queda que eu considero que vai ser muito acentuada. Não tem aquela coisa que eu acho que a Disney mesmo, né, pensava de se manter como um filme do final de março, começo de abril, para se tornar uma opção de entretenimento para as famílias. Eu não acho que esse vai ser o destino de Branca de Neve. Quando existe essa queda na projeção, né, que passa de 65 milhões para quem sabe abaixo de 50 milhões nos Estados Unidos, eu tinha visto mensagens, né, de plataformas que fazem essas medições falando que a repercussão do dia 1 não era boa o suficiente para chamar mais público. O que você vê, né, como que essas medições elas acabam confundindo bastante. Então nós temos aqui o caso de Branca de Neve, que é um caso que vai ter sem dúvida, vai ter um retorno muito menor do que o de Dumbo e que tem um problema muito mais grave, que é o custo desse filme. O custo desse filme ele está na casa de 250 a 270 milhões de dólares. Jogando para baixo um break-even na casa de 700 milhões de dólares, é claro que esse filme não vai atingir também. Então, se Dumbo deixou marcas na Disney para rever várias coisas em 2019, Branca de Neve definitivamente vai fazer o mesmo, até porque durante o desenvolvimento de Branca de Neve, a Disney notou que ela deveria mudar muitas coisas e aí fazem, para quem já assistiu Branca de Neve, né? Toda a adição do bloco de desenvolvimento com os 7 anões, aquilo ali você vê facilmente que é fruto das refilmagens. Então eles até notaram que o estrago deveria ser muito maior, tentaram corrigir, se tornou um filme caríssimo, um investimento que vai se tornar um dos maiores fracassos de bilheteria da história da Disney, que eu considero que está ali, vai disputar muito de perto com as Marvels. Branca de Neve de 2025 dependeria de um milagre nesse período de abril para se tornar um filme, para o mês de abril se tornar um longa, né, muito popular. Existia uma expectativa, por exemplo, nos formatos premiums, especialmente nas salas IMAX, nos Estados Unidos, 2,8 milhões de dólares, 1,6 no resto do mundo. Números muito baixos, muito, muito baixos mesmo para Branca de Neve. A queda da semana 2 pelos números do post-track, elas serão quedas, pessoal, muito acentuadas mesmo. Passando para a segunda parte dessa análise do fim de semana, Autonights, que é o filme que tem o Robert De Niro em dobro. Eu até falei na minha crítica, eu gosto muito do gênero, e esse longa aqui, talvez se fosse visto como prioridade de um estúdio nos anos 90, é um longa que eu acho que teria o seu espaço. Eu não sei quem dentro da Warner, e até mesmo sabendo que o Irwin Winkler, que é o produtor, tem muito prestígio junto ao Zaslav, por exemplo, mas eu não sei quem imaginou que o Robert De Niro interpretando 2 papéis seria o suficiente para fazer com que o fã de filmes desse tipo conseguisse voltar para o cinema, para assistir esse longa nos cinemas e não esperar no streaming, que essa é a ideia da Warner, que você assista o filme nos cinemas, do mesmo modo que aquela pessoa que não necessariamente tem o costume de ver um filme desse gênero no cinema deveria se interessar. Então eu lamento muito esse resultado ruim de The Autonights pelo seguinte: cada vez mais esse tipo de filme ele vai ficar nas mãos de empresas de streaming. A menos que seja uma produção independente, que ocorre vez que outra, né? Um filme de máfia de uma produção independente. Agora, se não é numa Netflix, numa Amazon e numa Apple, qual será a produtora que vai fazer um longa desse tipo quando o investimento está na casa dos 50 milhões de dólares e o retorno é baixíssimo? E tem o Robert De Niro, que a gente pode colocar na lista ali dos maiores atores de todos os tempos, que tem um impacto nesse gênero que é grandioso, até porque, e eu até mencionei na crítica, essa é uma equipe, né, dá para considerar um Dream Team para o que você poderia fazer em filmes do gênero, levando em conta produtor, Robert De Niro, quem escreve, e eu vou colocar em menor nível, mas o próprio Levinson, o diretor, que já tinha experiência prévia também. Então é um filme que ele está muito atrasado, eu acho, na cronologia, e que ele se pautou necessariamente num apelo nostálgico para filme de máfia, para quem estava com saudade de ver um filme desse tipo no cinema, e que infelizmente é uma grande decepção. Você tem, e as distribuidoras, não é só a Warner que vai ver esse retorno, outras produtoras e distribuidoras vão ver também esse retorno. Não basta ter um Robert De Niro
interpretando os dois papéis principais, você precisa mais que isso. E aí, no caso do Robert De Niro, o que mais chama atenção é que o marketing inicial desse filme é justamente em torno disso. É o Robert De Niro interpretando os dois papéis e como também, né, houve um pensamento nesse sentido para tudo isso. Então é um fim de semana de estreias bem ruins, e eu só tinha feito também aqui uma comparação dessa curva inicial de Branca de Neve com a de Dumbo. Né? E Dumbo tem ainda uma sustentação durante um período de 3 semanas que leva o filme numa marca que passa dos 114 milhões de dólares nos Estados Unidos. Essa janela de Branca de Neve eu considero que vai ser uma janela bem mais curta, com um retorno na semana 2 muito ruim, muito abaixo, e como eu disse, dependeria aí de um grande milagre do mês de abril para se tornar um filme super popular no mês de abril, que pelo que dá para notar no post-track, definitivamente não vai acontecer, e a gente vai continuar discutindo sobre isso aqui no canal também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!